Você sabe o que é combinação? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar uma das técnicas de contagem utilizadas na análise combinatória, a combinação. A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Uma dessas técnicas é a combinação, e ela nos indica as possibilidades de agrupamento dos elementos de um mesmo conjunto a partir da troca da posição dos elementos entre si, sendo que a ordem dos elementos no agrupamento obtido não importa. E por este motivo, os agrupamentos formados pelos mesmos elementos, mas em ordens distintas, precisam ser contabilizados apenas uma única vez. Para compreender a ideia da combinação, vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo nos pergunta quantas comissões de 3 participantes podem ser formadas com 5 pessoas. Então, o que nós temos? Nós temos um conjunto formado de 5 elementos, dos quais queremos utilizar 3 para fazer o agrupamento. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: a ordem em que esses elementos serão utilizados no agrupamento importa ou não importa? Ou seja, a ordem em que essas pessoas vão ser escolhidas para formar a comissão altera a comissão que será obtida? Neste caso, a ordem das pessoas que vão compor a comissão não altera a comissão que será obtida, portanto, neste caso, a ordem não importa. Se a ordem não importa, nós estamos trabalhando com uma combinação. Além disso, a combinação ela não precisa trabalhar com todos os elementos de um conjunto. Ela pode trabalhar com todos os elementos? Pode, mas ela também pode trabalhar com parte dos elementos. Então, quando nós falamos de permutação, permutação trabalha com todos os elementos de um conjunto. Nem o arranjo e nem a combinação têm esta obrigatoriedade. O arranjo difere da combinação pela questão da ordem. Quando a ordem importa, temos um arranjo. Ou seja, a ordem das pessoas, a ordem dos elementos em um agrupamento altera o agrupamento. É considerado como agrupamento diferente, distinto. Agora, na combinação, essa ordem não importa. Ordens diferentes dos elementos nós consideramos como sendo o mesmo agrupamento. Então, essa repetição dos agrupamentos só com elementos em ordens distintas precisam ser eliminados. Então, o que nós precisamos fazer é aprender como eliminar essa repetição. O início do cálculo da combinação é o mesmo do cálculo do arranjo. A diferença está exatamente na questão de desconsiderar os elementos repetidos, por essa questão da ordem não importar. Então, quando nós temos 5 elementos disponíveis num conjunto, dos quais queremos utilizar 3, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio do arranjo. Nós vamos começar pensando nas possibilidades que nós temos para a escolha de cada um desses participantes. Então, para escolher o primeiro participante, nós temos 5 pessoas disponíveis. A partir do momento que a primeira pessoa foi escolhida, nós temos 4 opções para escolher a segunda pessoa. E a partir do momento que a segunda pessoa foi escolhida, restam 3 opções para escolher a terceira pessoa. Com isso, nós temos a multiplicação do total das possibilidades para cada posição, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3, totalizando 60 possibilidades, ou seja, 60 comissões sendo formadas com 3 pessoas. Só que sabemos que a ordem que essas pessoas ocupam no agrupamento não muda a comissão formada. Então agora nós temos que pensar como fazer para contabilizar cada uma dessas comissões apenas uma única vez. Ou seja, como fazemos para desconsiderar comissões repetidas com as mesmas pessoas, porém em ordens distintas. Nós vamos agora então analisar a troca das posições dessas pessoas numa comissão. Se essa comissão ela é formada de 3 pessoas, essas pessoas podem permutar entre si. Então, nós vamos considerar a permutação das 3 posições.
A permutação das três posições é o fatorial de 3, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Isso nos indica que cada comissão formada está sendo contabilizada 6 vezes, apenas considerando a posição diferente dos membros dessa comissão. Se algo está se repetindo 6 vezes, nós vamos dividir por 6 para eliminar essa repetição. Ou seja, aplicamos a operação inversa. Vamos pegar as 60 comissões, vamos dividir por 6 e vamos obter 10 comissões distintas. A partir disso, nós podemos generalizar o raciocínio entendendo a fórmula da combinação. A fórmula da combinação é representada pela letra C de combinação, seguido de dois índices, o índice N, que é o total de elementos que nós temos disponíveis no conjunto, e o índice P, que indica total de elementos que serão utilizados no agrupamento. E este cálculo é feito a partir do fatorial do total de elementos, ou seja, o fatorial de N, dividido pelo fatorial da diferença do total de elementos do conjunto pelo total de elementos utilizado no agrupamento, vezes o fatorial do total de elementos utilizado no agrupamento. Por isso que no denominador, então, nós temos o n menos p fatorial vezes o p fatorial. Vejamos então como nós podemos resolver este mesmo exemplo, só que agora utilizando a fórmula da combinação. Sabemos que a ordem não importa. Então, combinação. O N é formado por 5 elementos e o P é formado por 3, já que a nossa comissão terá que ser formada por 3 participantes. Reescrevendo a fórmula da combinação, nós temos combinação de 5 elementos, dos quais 3 serão utilizados no agrupamento. E isso implica em calcular o fatorial de 5 e dividir pelo fatorial da diferença de 5 por 3, vezes o fatorial de 3. Ficando então com 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ao fazer a simplificação dos fatoriais, vamos ficar com a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que no numerador nós temos exatamente os fatores utilizados na multiplicação das possibilidades de distribuição das pessoas dentre as 3 posições da comissão, e no denominador nós temos a permutação das posições da comissão, ou seja, o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. E com isso, então, nós temos no numerador o resultado 60 dividido pelo denominador, cujo resultado é 6. 60 dividido por 6, resultando em 10 comissões. Podemos perceber, então, que na combinação, a ordem dos elementos no agrupamento não importa, e por isso que a gente deve desconsiderar agrupamentos formados pelos mesmos elementos, porém em ordens distintas, e parte dos elementos do conjunto é que geralmente são usadas. Podemos usar todos? Podemos usar todos os elementos do conjunto, mas geralmente não é o que acontece. Nós só somos obrigados a usar todos os elementos do conjunto no agrupamento quando se trata de uma permutação. Vejamos mais um exemplo. De quantas maneiras distintas podemos escolher 6 números para jogar na Mega Sena? Temos um conjunto formado por 60 números disponíveis, que é o que nós temos disponíveis na cartelinha da Mega Sena. Desses 60 números disponíveis, queremos utilizar 6 no agrupamento. Então, nós vamos começar fazendo a distribuição do total de elementos que nós temos no conjunto nas posições que nós vamos utilizar para formar o agrupamento. Então, nós temos 60 opções de números para escolher o primeiro dos 6. A partir do momento que eu escolho um número, restam 59 opções para escolher o segundo, já que não tem como escolher números iguais na cartela da Mega Sena. A partir do momento que escolhi o segundo número, restam 58 opções para escolher o terceiro. Escolhi o terceiro número, restam 57 opções para escolher o quarto número. Escolhi o quarto número, restam 56 opções para escolher o quinto número. Escolhi o quinto número, restam 55 opções para escolher o sexto e último número. Então, com isso, nós temos uma multiplicação
de 60 por 59, por 58, por 57, por 56, por 55, totalizando o total de possibilidades de agrupamentos de 6 números possíveis para serem jogados na Mega Sena. Este cálculo não está sendo executado, pois o valor vai ser bem alto. Vamos deixar só indicada a multiplicação. Agora vamos pensar que a ordem em que eu escolho esses 6 números altera o jogo que eu vou fazer na Mega Sena? Não altera. Tanto faz a ordem que eu vou escolher esses números. O jogo vai ser formado pelos mesmos 6 números. Então, neste caso, a ordem não importa. E se a ordem não importa, é preciso analisar quantas vezes os agrupamentos formados pelos mesmos elementos em ordens distintas estão sendo considerados. Para isso, vamos fazer a permutação das posições utilizadas no agrupamento. Como nós temos 6 posições utilizadas no agrupamento, nós vamos fazer a permutação de 6, pois os elementos podem trocar de posição entre si. Essa permutação dos 6 elementos vai ser o fatorial de 6, ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Também não vou resolver esse cálculo aqui, só estou deixando indicado como a gente resolveria o fatorial de 6. Agora, vamos juntar as duas condições. Eu tenho que calcular o total de combinações possíveis na escolha dos 6 números e tenho que pensar quanto dessas combinações estão se repetindo no conjunto, por estarem usando os mesmos elementos, porém em ordens diferentes. Então, o que nós temos? Nós temos o total dividido pelo fatorial de 6, porque esse fatorial de 6 é o que nos indica o total de repetição. O fatorial de 6 é igual a 720 possibilidades. Isso nos diz que cada sequência de 6 números se repete 720 vezes no total de conjuntos formados de 6 algarismos. Então, se cada conjuntinho de 6 algarismos, só trocando a posição desses algarismos, gera 720 resultados repetidos, eu preciso dividir o total de combinações por 720. Por isso que a gente divide por 6 fatorial. E aí, resolvendo essa multiplicação de números bem grandes, né? E dividindo por 6 fatorial, a gente vai chegar num valor ainda muito grande, que é o valor de 50.063.860 maneiras de se fazer um jogo na Mega Sena. Por isso que é tão difícil ganhar na Mega Sena. Vejamos este mesmo exemplo resolvido agora com o uso da fórmula da combinação. Nós temos 60 elementos disponíveis, dos quais queremos usar 6 para fazer o agrupamento. Então, nós temos uma combinação de 60 elementos, dos quais 6 serão utilizados no agrupamento. Isso implica em fazer o fatorial de 60 dividido pelo fatorial da diferença de 60 por 6, que é 54 fatorial, vezes o fatorial de 6. Ao fazer a abertura dos fatoriais, eu vou abrir o fatorial de 60 até o fatorial de 54, para poder simplificar os fatoriais iguais entre si e simplificar a conta também. Com isso, teremos 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 54 fatorial. Percebam que ao simplificar o 54 fatorial do numerador com o 54 fatorial do denominador, vamos obter no numerador a multiplicação das possibilidades de escolha dos 6 algarismos que utilizamos no raciocínio anterior. E no denominador, vamos obter a permutação dos 6 números entre si, pensando nessa repetição formada no conjunto dos 6 números, porém em ordens distintas, que é exatamente o valor que nós encontramos também no raciocínio anterior. Então, a gente consegue perceber a fórmula relacionada com o raciocínio. Vejamos este outro exemplo. Um fabricante de sucos possui 7 variedades de frutas e pretende misturá-las duas a duas para produzir os tipos de suco disponíveis no novo cardápio. Quantos tipos de suco poderão ser produzidos para o novo cardápio?
Então, o que que nós temos aqui? 7 tipos de frutas, dos quais 2 tipos serão escolhidos para fazer a mistura. Se nós temos 7 tipos de frutas, dos quais vamos escolher 2, vamos começar distribuindo as 7 possibilidades de frutas dentre as posições que a gente precisa. Então, para a escolha da primeira fruta, nós temos 7 possibilidades. A partir do momento que eu escolhi uma fruta, restam 6 opções para escolher a segunda. Com isso, nós temos o princípio multiplicativo de 7 vezes 6, totalizando 42 opções de suco. Só que aí nós temos que nos questionar se a ordem de escolha das frutas altera a mistura obtida. E neste caso, a ordem não importa, pois escolher as frutas em ordens diferentes não altera o suco que vai ser obtido. Portanto, é preciso analisar quantas vezes cada agrupamento está sendo considerado repetidamente, só considerando a troca dos elementos entre si. Se nós temos 2 tipos de frutas sendo escolhidos, então esses 2 tipos podem trocar de lugar entre si, podem trocar de posição. Então, precisamos calcular a permutação dessas duas posições. Ao calcular essa permutação, que é a permutação de 2, é o 2 fatorial, 2 vezes 1, totalizando 2, ou seja, cada resultado obtido está sendo contabilizado 2 vezes. Se está sendo contabilizado 2 vezes, nós precisamos aplicar a operação inversa para eliminar a repetição. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos dividir o resultado obtido por 2. Ao dividir o resultado obtido por 2, nós vamos ter 42 dividido por 2, totalizando 21 tipos de sucos disponíveis para o novo cardápio. Vejamos como que ficaria a resolução deste exercício se utilizássemos a fórmula da combinação. Então, na fórmula da combinação, nós teríamos combinação de 7 elementos, dos quais 2 seriam utilizados no agrupamento. Isso geraria o cálculo de 7 fatorial dividido pelo fatorial da diferença de 7 por 2, que é 5, vezes o fatorial de 2. 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial, nós vamos abrir o fatorial de 7 até o fatorial de 5 para poder fazer a simplificação do numerador com o denominador. Então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Ao fazer a simplificação, percebam que no numerador ficamos com os fatores 7 e 6, que é justamente os fatores que nós utilizamos para calcular o total de tipos de sucos que eram possíveis de serem formados, usando duas frutas. E no denominador, nós ficamos com 2 vezes 1, que é a permutação dos 2 tipos de frutas usados no agrupamento. Ao fazer essa conta, nós novamente obtemos 42 dividido por 2, que é igual a 21 tipos de suco. Neste outro exemplo, nós temos que numa escola existem 5 professores de matemática e 4 de física. E eles querem saber quantas comissões de 5 professores podemos formar, sendo compostas de 3 professores de matemática e 2 professores de física. Vamos começar separando os grupos diferentes de professores. Vamos primeiro trabalhar com os agrupamentos dos professores de matemática. Nós temos 5 professores de matemática e temos que escolher 3. A ordem de escolha desses professores não altera o grupo escolhido. Então, vamos começar distribuindo as opções que nós temos dentre as quantidades que precisamos. Como precisamos de 3 professores, para escolher o primeiro, temos 5 opções de professores. A partir do momento que o primeiro professor de matemática foi escolhido, restam 4 opções para escolher o segundo. O segundo professor de matemática sendo escolhido, restam 3 opções para a escolha do terceiro. Com isso, nós temos 5 vezes 4 vezes 3, totalizando 60 opções de trios de professores de matemática. Só que, se a ordem em que esses professores vão ser escolhidos não importa, nós precisamos eliminar a repetição, ou seja, precisamos descobrir quantas vezes cada agrupamento formado pelos mesmos professores, porém em ordens distintas, estão sendo contabilizados. Então, para isso, nós vamos fazer a permutação dos 3 professores no grupo.
Ao permutar as três posições entre si, nós temos que a permutação de 3 é 3 fatorial, que é 6, ou seja, isso nos indica que cada trio de professor está sendo considerado 6 vezes. Se ele está sendo considerado 6 vezes, precisamos eliminar essa repetição. Então, para isso, vamos aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, nós vamos pegar os 60 trios e vamos dividir por 6. Com isso, vamos obter 10 trios de professores de matemática. Agora, vamos pensar no agrupamento dos professores de física. Nós temos 4 professores de física, dos quais queremos escolher 2. Então, vamos começar distribuindo os 4 professores nas duas opções que nós temos. Para a escolha do primeiro professor de física, temos 4 opções disponíveis. A partir do momento que o primeiro professor de física foi escolhido, restam 3 opções para a escolha do segundo professor. E com isso, nós temos então 12 possibilidades de duplas de professores de física. Só que nós sabemos que a ordem de escolha dos professores não altera a dupla. Então, para isso, nós precisamos calcular quantas vezes cada dupla está sendo considerada repetidamente. Então, nós vamos fazer a permutação da dupla, ou seja, vamos fazer a permutação dos professores na dupla para saber quantas vezes cada dupla está sendo considerada repetidamente. A permutação de 2 é 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Isso nos indica que cada dupla está sendo contabilizada 2 vezes. Então, agora nós vamos dividir por 2 para eliminar essa repetição. Então, 12 dividido por 2 resulta em 6. Então, nós temos 6 duplas de professores de física. Então, agora nós vamos juntar as duas informações. Afinal, a comissão que precisa ser formada, ela é formada por professores de matemática e por professores de física. Esse E nos indica princípio multiplicativo. Então, nós vamos multiplicar os resultados obtidos anteriormente. Então, nós vamos multiplicar os 10 trios de professores de matemática pelas 6 duplas de professores de física. Isso nos indica que cada um dos trios será combinado com cada uma das 6 duplas, totalizando, então, 60 comissões formadas por 5 professores, em que 3 são de matemática e 2 são de física. Vejamos como que ficaria este exercício resolvido pela fórmula da combinação. Vamos resolver também separando em partes. Primeiro, vamos trabalhar com a combinação dos professores de matemática. Então, nós teríamos a combinação de 5 professores, dos quais escolheríamos 3 para o agrupamento, o que resultaria no fatorial de 5 dividido pelo fatorial da diferença de 5 por 3, vezes o fatorial de 3. Isso implicaria, então, em 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo a simplificação dos fatoriais, no numerador nós ficaríamos, então, com 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente a multiplicação que nós utilizamos para obter o total de trios de professores de matemática no raciocínio anterior. E no denominador, nós ficamos com a permutação das posições dos professores entre si, ou seja, a permutação do trio dos professores, que é 3 vezes 2 vezes 1, resultando novamente em 60 dividido por 6, que é igual a 10 trios de professores de matemática. Agora, vamos aplicar o raciocínio da combinação na escolha dos professores de física. Nós temos 4 professores de física, dos quais queremos escolher 2. Então, nós teríamos uma combinação de 4 professores, dos quais 2 seriam utilizados no agrupamento, o que implica no fatorial de 4 dividido pelo fatorial da diferença de 4 por 2 vezes o fatorial de 2. Com isso, nós teríamos, então, o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Fazendo as devidas simplificações, percebam que no numerador nós ficaríamos com 4 vezes 3, que é a multiplicação que nós usamos para obter o total de duplas possíveis formadas por professores de física, que deram 12, e no denominador nós ficamos com a permutação dos professores na dupla, que é a permutação de 2, 2 vezes 1, totalizando 2. E ao fazer a divisão desses resultados, 12 dividido por 2, chegamos novamente em 6 duplas de professores de física.
Como a comissão ela é formada de 5 professores, sendo 3 de matemática e 2 de física, agora nós precisamos multiplicar o resultado das combinações entre si. Então, nós vamos multiplicar a combinação de 5 professores de matemática, dos quais utilizamos 3 no agrupamento, com a combinação dos 4 professores de física, dos quais utilizamos 2 no agrupamento. Então, a multiplicação de 10 por 6, totalizando 60 comissões formadas pelos 5 professores. Espero que com esta aula você tenha compreendido o que é a combinação, qual a sua diferença com o arranjo e como calculá-la. Te espero no próximo vídeo.